E se você pudesse começar um sistema completo, só descrevendo o que quer construir, sem decorar comandos, sem montar arquitetura na mão, só descrevendo, mas ainda assim com arquitetura, padrões, segurança e tudo organizado desde o início. Meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software, estou construindo o Lino, e essa é sem dúvida uma das funcionalidades mais interessantes que eu já implementei. Porque começar um sistema normalmente tem muito atrito: criar a solução, criar projetos, definir arquitetura, organizar camadas, configurar banco. E muitas vezes você nem começou a construir o sistema ainda, mas agora eu posso simplesmente descrever tudo isso em linguagem natural e deixar o sistema nascer com estrutura. Então, no terminal, eu vou simplesmente descrever o que eu quero. Então, aqui no terminal, nós vamos digitar lino, plan add e passar as nossas instruções. Criar uma nova solução chamada store. Ela suportará os idiomas português, inglês e chinês. Utilizaremos analisadores de código, teremos cache e mensageria. Aqui eu estou definindo não apenas o projeto, mas decisões arquiteturais. Agora vamos abrir a solução criada. Percebemos que isso não é um projeto vazio. Já existe uma estrutura organizada, com separação de camadas e prontas para evoluir. Agora vamos adicionar o front-end e os serviços à nossa aplicação. Então aqui no terminal, adicionar um front-end chamado backoffice. Na sequência, criar dois serviços. O primeiro serviço se chamará security e será do tipo simples, com strongly typed IDs. Usaremos banco de dados Postgres. Já o segundo serviço será modular e daremos o nome de commerce. Usaremos SQL Server neste serviço. E agora podemos visualizar na nossa solução que temos dois serviços criados. Um serviço Security, que segue um modelo mais simples, direto, enquanto o Commerce, que nasce com uma estrutura modular, já preparada para crescer. Isso aqui não é só criação de projeto. Existe uma decisão arquitetural acontecendo. Agora nós vamos introduzir processamento em background no projeto, que vai servir de base para o padrão Transactional Outbox Partner. E na sequência já vamos configurar a parte de segurança. Então, de volta ao terminal, adicionar o worker e na sequência configurar a segurança. Ambos no mesmo serviço Security. Agora nós já temos um mecanismo de processamento em background configurado e temos também todas as entidades de segurança, casos de uso, endpoints, as configurações do Entity Framework e tudo relacionado à nossa autenticação e autorização, inclusive as policies. De volta ao terminal, agora nós vamos efetuar o build da nossa solução e já criar a migração da parte de segurança. Efetuar build da solução. Na sequência, efetuar a primeira migração do banco de dados. Ela deve ocorrer no serviço Security e terá Security Tables como descrição. Agora podemos visualizar aqui na Solution Explorer que a primeira migração foi criada e o nosso script STL possui a criação de toda a nossa estrutura de segurança, com as tabelas de permissões, permissions, roles, users, os índices. E agora nós vamos criar um módulo em nosso serviço Commerce, já que ele é um serviço do tipo modular. Então, novamente, ao terminal, criar o módulo Catalog no serviço Commerce. Usaremos Strongly Typed IDs. Prontinho o módulo criado. E podemos notar aqui que uma nova estrutura modular foi criada em nossa solução. E agora nós vamos criar as entidades deste módulo. Então, no terminal, criar a entidade category no serviço commerce dentro do módulo Catalog. As propriedades desta entidade são ID como inteiro e autoincremento, parent ID opcional, sendo uma FK para a própria entidade de category e name como string de 100, obrigatório. Criar também a entidade product no mesmo local. As propriedades são ID como GUID, name como string de 100, obrigatória, category ID é obrigatória e IEFK de category. Com as entidades construídas, vamos dar um build na solução e efetuar as migrações de banco de dados. Efetuar build na solução e criar uma nova migração de banco de dados. Ela ocorrerá no serviço Commerce, módulo Catalog. A descrição da migração será Catalog Tables. Vamos agora visualizar aqui na Solution Explorer. Temos a migração criada e o script com as instruções SQL. Tabelas de categorias, produtos, os índices. E agora nós vamos criar as APIs, as queries, os commands, nos casos de uso, e as páginas do nosso front-end.
Então, para isso, vamos novamente para o terminal, criar uma nova página no serviço Commerce, módulo Catálogo, referente à entidade Category. Na sequência, criar também a página para a entidade Product. Prontinho, criado. E aqui não estamos falando só de back-end. Já temos endpoints, casos de uso e front-end funcionando. Agora vamos rodar a nossa solução. E percebam que temos aqui Redis, RabbitMQ, SQL Server, Postgres, os nossos dois serviços de Security e Commerce, um simples, outro modular, e o nosso front-end Blazor. Se entrarmos em nosso serviço de segurança, podemos observar diversos endpoints que já foram implementados para nós, tanto da parte de permissões, roles, users, como nós podemos observar. Se entrarmos no serviço de Commerce, notem os endpoints, tanto de categoria quanto de produtos que também já foram implementados. E acessando o nosso front-end, aqui nós temos as diversas implementações já funcionando, tanto da parte de login, perfil, toda essa parte de segurança, né? Usuários, roles, as permissões e as autorizações. E essas são as nossas telas de catálogo para categorias, produtos. Inclusive com a parte de idiomas já implementada e funcionando. E tudo isso foi criado a partir de linguagem natural. Mas o mais importante é que esse sistema já nasce com arquitetura, com separação de responsabilidades, com padrões, com segurança, com persistência, com mensageria. Ou seja, ele não nasce só funcionando, ele nasce pronto para evoluir, com consistência desde o primeiro comando. E agora, para finalizar, com apenas mais uma instrução, nós podemos gerar as imagens Docker, tanto dos nossos serviços quanto do nosso front-end. Então, novamente, ao terminal, criar as imagens Docker dos nossos serviços e front-end. E acessando o nosso Docker Desktop, nós podemos observar que temos as nossas 3 imagens criadas com as suas respectivas tags vinculadas à versão do nosso projeto. E isso aqui é só o começo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei para fortalecer o projeto. E se quiser acompanhar essa evolução, não deixe de se inscrever no canal. Te vejo nos próximos vídeos. Até lá!